gostoso! Que dias maravilhosos, né? Tivemos aí um pouquinho para experimentar nesse nosso Cuiabá, né? Veja só quem estava comigo lá no domingo no Congresso Mulher Plena. Cadê as mulheres que estiveram lá conosco? Foi uma bênção, não foi? Olha só a Bíblia que recebemos. Bíblia da Mulher Plena. Não só a Bíblia, mas como tem um estudo bíblico. Nós temos aí, né, um trabalho missionário a ser feito, né? Recebemos outro estudo bíblico em nosso material de uma forma tão boa, tão significativa. Eu não sei quantas que já aí desfrutaram do seu material, né? Vem com QR Code, algo moderno, né? E olha, tá, né? Então, o estudo bíblico aqui com vários ensinamentos, não só para as pessoas também, mas para a gente poder dar uma atualizada, né? Estudando a palavra de Deus. Então, um material muito rico recebemos lá. Fora as palestras, as palavras, né? As bênçãos, as orientações. Então, eu sempre convido, né? E o desejo é que a minha igreja esteja lá, participando, né? Recebendo deste alimento do pão espiritual. E da mesma forma que eu quero encontrar aqui no próximo sábado. Próximo sábado nós teremos um encontro de casais. Vocês não podem ficar de fora, meus irmãos. A inscrição ainda tem, mas agora só está para um período, tá? No período da tarde. As inscrições com os horários das 19h30 já se encerraram, então já atingiu o limite. Então, se você ainda não fez a inscrição, procure fazer. Porque sabe quem que estará conosco nesse encontro de casais? É o pastor Alaci Mendes Barbosa, da Divisão Sul-Americana. Ele é esposo da Darleide, da TV Novo Tempo. Ele quem estará aqui fazendo esse trabalho. O Ministério da Família trabalha com bases espirituais para criar, manter e desenvolver relações interpessoais com Deus, com a família e com o próximo. Por isso o seu casal, né, não pode ir desacompanhado. Precisa levar um casal amigo, ok? Então esse é o requisito. Então nós colocamos lá, né, o link para que esse projeto chama-se Casais de Esperança. É uma iniciativa evangelística para envolver famílias no processo de discipulado. O objetivo eu confundi aqui, ok, obrigada, irmãs, pela atualização aqui. O objetivo é levar todos os casais participantes a fortalecer seu casamento e a família. Os casais que não são membros da igreja dará a oportunidade de fazer esse trabalho evangelístico. Então, o congresso que nós tivemos lá, Missão Mulher, os casais que estarão lá, Casais de Esperança, todos nós com o objetivo de levar a palavra, levar o Evangelho, ok? Então, esperamos que todos aí participem, se inscrevam para que bom que a igreja está promovendo, não é bom? Que a igreja está promovendo as coisas? E uma das coisas que nós teremos hoje à tarde, quando eu vi o convite, eu fiquei muito feliz com o Clube de Desbravadores Shalom. Mês de junho, ano passado, quem esteve aqui na programação 24 horas de louvor, vai lembrar, vai recordar que nós estivemos aqui com o casal Dilson e Débora, fazendo a programação. E no sábado à tarde, nós fizemos um momento muito especial, que foi o Shalom Retrô, que foram todos aqueles que um dia participaram do Clube de Desbravadores, foram convidados a estar aqui na igreja. E nós tivemos a presença de muitos membros que participaram, de muitas, né, que eram adolescentes, que eram crianças, e vieram para essa programação. E num momento, o Dilson perguntou o seguinte: e onde está o Clube Shalom?
E ele falou assim, não, nós temos que orar então, para que o clube volte a funcionar. E esse ano, para a honra e glória de Deus, o Shalom foi reativado. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. E hoje à tarde você está convidado para essa cerimônia de admissão de lenço. É um momento muito especial. É um momento em que o desbravador ele vai receber um lenço amarelo e ele vai fazer parte de uma nação mundial. E eu digo a vocês, quando eu saio com o meu lenço, eu sou abordada pelo menos por 2 pessoas, no mínimo. E aí eu tenho a oportunidade de poder falar o que esse lenço significa. Então, peço que orem pelo Clube de Desbravadores Shalom, pelas famílias que estão participando deles. E você, hoje à tarde, não pode faltar. Conto com vocês. Oi, galerinha, tudo bom? Feliz sábado para vocês. Gente, que sufoco, né? Colocar vocês aqui dentro. Ó, tô muito feliz de ver vocês aqui, tá? A tia veio aqui para contar algo muito especial para vocês. Eu acho que vocês já viram um pouquinho lá na salinha dessa historinha. E vocês já devem ter ouvido em outros lugares também. Mas agora, a gente talvez vai ver com um outro olhar. Tá? Eu vou pedir para o Danilo, acho que ele está tentando preparar um slide, para a gente poder mostrar algumas figurinhas para vocês. Mas enquanto ele arruma lá, eu vou ler para vocês o textinho bíblico, então, da história deste sábado. Está lá em Gênesis 41:15. Eu até abri aqui para ler para vocês. E este me diz: eu tive um sonho, e não há quem me interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Quem será que falou isso? O faraó. Temos uma criança que respondeu, né? Mas vocês também sabem? Ah, ela já ouviu, tá esperta muito bem, Bel. Faraó que disse isso. Disse pra quem? Jesus. Não. José. Pra quem que ele estava contando? A história de hoje é um pouquinho sobre José. E ele sabia interpretações. Mas por que será que ele sabia interpretações? Será que era um dom assim, que ele tinha, mágico? Ou tinha outra coisa mais especial? Tinha um raio especial. Então, lá. A história de José. Ele era um rapaz muito obediente. Primeira coisa, acho que é importante a gente falar isso. Ele é muito obediente a Jesus e aos pais dele, era muito amoroso. E ele cuidava das ovelhas, né, do pai. Ele era filho de Jacó. Pode passar. E ele sempre tinha muitos sonhos. Então, desde criança, ele já tinha esse dom de sonhos. Só que ele ainda não sabia, podia interpretá-los, mas ele sonhava. Aí ele já teve sonhos sobre os peixes, né, porque eles eram muitos irmãos, eles eram 12 irmãos.
E aí ele sonhou uma vez que os feixes, né? E naquela época eles plantavam, né? Hoje ainda se planta, mas não na cidade, né? E esses feixes, né, ficavam se encontrando para ele. O feixe dele ficava no meio e os outros ao redor fundavam. Ele não entendia isso. Um dia, o papai dele, oi? Olha aqui, ó, como que ele sonhava, ó. Os feixes. Sonhador. Olha. E aí o dele ficava no meio e os outros feixes, os outros 11 ficavam se inclinando perante ele. Ele não conseguia entender o que acontecia. Depois, outra vez, ele sonhou também que o sol e a lua ficavam bem no meio e as estrelas todas ao redor também do sol e da lua. E ele contava esse sonho dos irmãos e eles não entendiam o que significava, mas eles ficavam com inveja, com ciúme e com raiva. Então, o que será que ele está querendo dizer com esses sonhos? E até que um dia o papai dele fez uma túnica para ele. Você tem a túnica aí? Túnica. Ah, que é a carinha deles, ó, de bravo. A cara dos irmãos de bravo. Eles estavam bravos, né, com os sonhos de José. E um dia, acho que foi o ápice, né, da braveza deles, eles ficaram com muita raiva, porque o papai deles deu presente para o José. Deu uma túnica linda, toda colorida. Naquela época, era a roupa mais chique que tinha, era a túnica. Linda, maravilhosa, toda colorida. Não era qualquer pessoa que podia ter uma túnica dessa, né, Marquezinho? E aí, pronto, aí piorou, né? Porque aí os irmãos dele ficou com mais raiva dele mesmo. Ele falou, não, agora não tem jeito. Agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ficar com ele desse jeito, nem pensar na cara deles. Olha aqui. Falou, papai, ama só ele. Deu túnica nova, dá tudo para ele. Ele é um queridinho do papai. É tudo. E isso foi crescendo dentro do coração deles, né? A inveja, a maldade, tudo, né? O ciúme entre os irmãos. E um dia, só que José era muito bondoso, né? E ele tinha o coraçãozinho dele já voltado para o Senhor Jesus. Um dia o papai dele pediu para ele levar, acho que foi comida, se eu não me engano, para os irmãos dele. E aí ele foi levar lá no campo onde eles estavam com as ovelhas. Aí os irmãos já estavam planejando alguma coisa maldosa. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar José e vamos fazer algo com ele. Sabe o que eles pensaram? Quando ele estava chegando perto, jogaram José num poço bem fundo. Alguém de vocês aqui já caiu em algum buraco? Graças a Deus. Que bom, porque deve ser horrível, eu também nunca caí, mas deve ser horrível. Imagina o que José sentiu de ter sido jogado dentro de um poço fundo, escuro, cheio de lama, podia ter bicho, cobra, aranha, sei lá o que, inseto, qualquer tipo de coisa ruim. E ele caiu lá dentro, ficou gritando, chorou muito, ele ficou muito triste. E ele orou muito a Jesus, pedindo socorro e misericórdia, pedindo para Jesus salvar ele. Pediu para os irmãos dele ter misericórdia, mas eles não estavam tendo misericórdia, nem um pouquinho, né? Eles estavam muito bravos. E aí, deixa eu ver se tem um outro aqui. Aí tá, sim, foi jogado no poço, e depois eles tiveram outra ideia, os irmãos dele, outra ideia muito brilhante, malvada, né? Eles falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirar ele de lá do poço, aí a gente pega e vende ele como escravo, como o pessoal estava passando lá perto. Eu acho que naquela época eram os ismaelitas, acho que a Bíblia fala isso, né? Porque era aquele povo, eles estavam indo para o Egito. Nós vamos vender ele, então, como escravo, a gente pega o dinheiro e a gente pega a túnica, monta a túnica dele, mata um bicho, passa um sangue e fala para o pai que ele foi morto por um bicho. Então, acabou, resolveu o problema. Foi isso que eles fizeram, venderam o irmão deles. Fizeram uma grande maldade. Só que eles nem sonhavam que eles estavam fazendo uma maldade, mas era um plano também de Deus para a vida de José. E ele foi para lá. Aí quando ele chegou lá, ele foi vendido como escravo e ele foi para a casa de Potifar. Eu acho que não tem aí, né? Talvez tenha ali, tá passando. E aí, quando ele chegou lá como escravo, obediente, bondoso, e ele começou, ele era lá, orava, ele ajudava, ele trabalhava direitinho para Potifar, né? Que era um dos líderes lá e trabalhava com o faraó, né? Diretamente, e ele era de Potifar, escravo de Potifar. Um dia a mulher dele ficou muito brava, inventou um monte de mentira de José. Aí sabe o que aconteceu com José? Ele foi preso.
ele chorou de novo, porque ele fazia tudo certinho. Por que ele foi preso? Ele não entendia, mas ele continuava sendo fiel a Deus. E ele chorou muito, ele sofreu bastante. Sabe quanto tempo ele ficou lá? 2? Não, foi mais. 2 dias. 2 anos. 2 anos. Muito tempo, né? Que ele ficou. Mas aí, lá dentro da prisão, Deus também tinha um plano para a vida dele. E lá tinham 2 pessoas que trabalhavam diretamente com ele, tinham sido presas também junto com José. E um dia eles tiveram sonhos e José interpretou os sonhos deles. Aí José falou: olha, quando vocês voltarem lá pro rei, não esquece de mim, que eu ajudei vocês. Foi isso que aconteceu. Depois um dos, acho que foi o copeiro, não estou lembrando agora. Padeiro mor. Que voltou, né, a trabalhar com o rei novamente. O copeiro. E aí foi aí que aconteceu aquela parte da história que a gente contou no começo. E o rei Faraó, ele teve um sonho. Vocês lembram qual foi o sonho do rei Faraó? Eu queria ter trazido aqui para vocês, mas não achei as vaquinhas magras. Vaquinha magra. Mas olha, ele teve sonhos também. Ele sonhou, o rei, aí que a gente começa aquele texto. Ele viu no sonho dele 7 vacas magras e 7 vacas gordas primeiro, depois 7 vacas magras. Depois ele viu 7 espigas bem bonitas ainda, depois ele viu 7 espigas bem feias e feias. Então, aí ele chamou, e como ele não sabia o que fazer, e aquilo lá calou a mente dele, e ficou muito perturbado com aquele sonho. E aí o que ele fez? Ele falou: olha, eu preciso saber o que está significando esse sonho. E aí José foi chamado porque era um plano de Deus também para a vida dele. E quando ele foi chamado, aí foi que o rei falou: olha, eu vi isso e isso, como para ele sonho. Eu sei que você pode interpretar sonho, então interpreta esse sonho. Ele falou: rei, é o seguinte, você teve 2 sonhos iguais. Significa a mesma coisa esses 2 sonhos. Então você tem que fazer o seguinte: o primeiro sonho e o segundo é igual. Vocês vão ter, o Egito vai passar por 7, na verdade toda a terra vai passar por 7 anos de muita fartura, mas depois daqueles 7 anos de muita fome, seca e miséria. Então o que o senhor tem que fazer? Escolhe uma pessoa incrível para cuidar de tudo, organizar tudo para que vocês possam passar por essa fase. Aí ele falou: mas não tem como eu conseguir encontrar outra pessoa, eu não vejo outra pessoa nem de quem? De você, José. E aí sabe o que o rei Faraó fez? Mas ele fez isso porque quem estava por detrás era o Todo-Poderoso, o nosso Deus. E ele se tornou o governador de todo o Egito. Naquela época o Egito era um poder, né, mundial, né, dominava mundialmente todos os territórios. Então foi incrível tudo isso, né? Ter acontecido de um jeito assim que José nunca esperava. E o que a gente pode tirar, né, de lição mesmo, assim, para a nossa vida? Que Deus, assim, que Jesus, Ele deseja nos dar, tanto nós, adultos, como vocês que são crianças também. E o que Ele pede da gente? Que a gente seja obediente. Ele só quer a nossa obediência e o nosso amor a Ele. Então, o apelo de Deus para a nossa vida é que nós possamos procurar ser igual a José, buscar o nosso Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas para a gente, né? Tudo que a gente nunca imagina que Ele possa fazer, coisas impossíveis, Deus, Ele pode fazer na nossa vida. Então, eu queria que vocês fossem, quando vocês voltassem para a casa de vocês, também aqui na igreja, pertinho dos papais e da mamãe, que vocês pensassem sempre nisso, onde vocês estiverem comigo. O que Ele pede de nós é obediência, assim como José. Aí a gente vai fazer agora uma oração especial, pedindo para que assim como José foi fiel a Deus, nós possamos ser igual a José também. Para que Deus possa fazer coisas impossíveis na nossa vida. Amém? Amém. Então vamos juntar aqui, a gente vai fazer uma oração especial. Mas aí você repete então o que a gente vai falar, tá bom? A Mel vai repetir e vocês repetem junto. Querido Senhor, me ajuda a ser a ser
como José, usado por ti a testemunhar o o teu poder, teu o teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou sentar lá perto do papai da mamãe.